Ai, demorei, mas cheguei. E aí, como são vocês? Espero que estejam bem. Só um minutinho. Acho que tem gente andando com cavalo essa hora da madrugada aqui, 2 horas da manhã. Muito bem, vocês estão animados, né? As coisas estão voltando aos pouquinhos, essa pandemia trouxe alguns probleminhas. Mas o Detran também está voltando. Logo, logo a gente vai ouvir falar de marcação de exames, as provas vão voltar ao normal. E a gente não pode parar também não. Então, trouxe aqui um exercício com 10 questões de primeiros socorros. É possível também aprender bastante coisa, absorver bastante conhecimento. Tô falando demais já, vamos lá. Bora pro exercício. Questão 1. Ao prestar os primeiros atendimentos a uma vítima, antes da chegada do socorro, os sinais vitais mais importantes a serem verificados são... vamos lá. Para começar, vamos levar em consideração o seguinte. Existem vários sinais vitais. Temperatura, batimento cardíaco, pulso, respiração, estado de consciência, pressão arterial. Vários são os sinais vitais. Mas o texto é que você marque a opção que consta os principais ou mais importantes. A gente precisa se concentrar nisso. Pode ser que nas opções apareçam aí sinais vitais, mas que não seriam considerados os principais ou mais importantes. Eu vou até destacar aqui, e eu recomendo que vocês façam isso também quando estiverem fazendo exercício na sua apostila. Destaca a informação, tá? Sinais vitais mais importantes. Então vamos ao primeiro. Opção A. A respiração e batimentos cardíacos. Acredito já que seja essa a resposta. Todas as pessoas sabem que se uma pessoa estiver respirando, o coração estiver batendo, em teoria ela está viva, né? Então vamos para a opção A. A respiração e batimentos cardíacos. B. Os batimentos cardíacos e pressão arterial. C. Os movimentos respiratórios e audição. E D. A audição e os movimentos dos braços. Essa tá fácil, porque... Vamos começar pela D de dado aqui. Olha o que diz aqui. Audição. Eu não sei se a gente pode considerar a audição como um sinal vital. Em primeiros socorros, a ideia é uma pessoa, por exemplo, após um acidente, ela inconsciente, por exemplo. A audição não seria muito útil. A ideia é que você possa perceber se a pessoa está viva ou se ela está morta. A partir da observação de sinais vitais, você consegue entender se a vítima ainda está viva ou se ela está morta, embora que é necessário de uma avaliação profissional para poder, de uma forma definitiva, dizer se a pessoa está viva ou está morta. Mas eu acho que a D de dado aqui quebrou, né? Movimentos dos braços como sinais vitais? Não é não. Opção C. Os movimentos respiratórios. Movimentos respiratórios e respiração seriam sinais vitais. Já observou que uma pessoa faz movimentos involuntários quando respira, mas essa audição aqui deu uma... estragou, né? Vamos para B de bola então. Os batimentos cardíacos e pressão arterial. É difícil você ouvir falar de pessoas que consideram a pressão arterial como sinal vital. Mas a pressão arterial é um sinal vital. Ela só é problemática porque quando a gente fala de verificação de pressão arterial, se faz necessário um equipamento hábil e também pessoa que saiba utilizar os equipamentos para poder aferir a pressão arterial. Então, isso não é de fácil utilização por pessoas. Então, pressão arterial, embora seja um sinal vital, é de difícil utilização em primeiros socorros, o que está atrapalhando um pouquinho a opção B. Então, acredito que seja A mesmo. A afirmação A seja a resposta certa. Respiração e batimentos cardíacos. Mamãozinho essa aqui, hein? Não tem muito difícil não. Para quem está estudando pela primeira vez e principalmente se não viu o conteúdo,
Perceba que a questão, mesmo para quem não estudou nada sobre primeiros socorros, consegue perceber numa prova, por exemplo, se cair uma questão semelhante a essa aqui, eu acho que não vai se dar mal, não. É isso mesmo, olha lá. Respiração e batimentos cardíacos. Vamos avançar. Questão de número 2. Independente de trânsito, todos deveriam ter conhecimentos de primeiros socorros, porque A. Permite uma pessoa em situação de emergência resolver problemas sem precisar de um médico. B. Pode resolver toda e qualquer situação de emergência. C. Aumenta a chance de sobrevivência da vítima. D. Poderia cuidar de si próprio caso envolva-se em um grave acidente. Bom, então vamos ater à pergunta. Dependente de trânsito, todos deveriam ter conhecimento de primeiros socorros. Por quê? É verdade. Situações em que seriam necessários primeiros socorros em vítima acontecem independente de trânsito. Em casa, no trabalho. Então seria muito bom que todas as pessoas tivessem conhecimento de primeiros socorros, porque isso permitiria uma pessoa em situação de emergência resolver problemas sem precisar de um médico. Aqui, quando disse sem precisar de um médico, atrapalhou a afirmação, porque os primeiros socorros são os cuidados iniciais que você deve prestar à vítima até a chegada de um médico, até a chegada de um profissional habilitado. Então, dizer que os primeiros socorros são importantes porque você, utilizando eles em caso de emergência, dispensaríamos um médico é errado. Então, a opção A está errada. Opção B. Pode resolver toda e qualquer situação de emergência. Não. Toda e qualquer situação de emergência, não. É possível com os primeiros socorros você fazer alguns procedimentos que ajudem em alguns casos. Nem todos os casos, os primeiros socorros, por exemplo, seria possível. Somente com a presença de um especialista, um profissional, para poder atender certos casos, né? Então, não seria a opção B, resolver toda e qualquer situação. Não. Opção C, aumenta a chance de sobrevivência da vítima? Sim. A opção C me parece ser, a B de bola aqui tá, a opção C me parece ser a resposta certa, porque os primeiros socorros servem para isso mesmo, aumentar a chance de sobrevivência da vítima. Uma vítima de acidente que recebe os primeiros socorros tem mais chance de sobreviver do que aquela que não recebeu. Com certeza é a opção C a resposta certa. E a opção D diz, poderia cuidar de si próprio caso envolver-se num grave acidente. Não necessariamente. Se fosse de repente uma coisa simples, uma ferida no braço, por exemplo, você mesmo cuidaria de você por comprimir a ferida. Mas dependendo da gravidade, dependendo do que for, não seria apropriado você prestar os primeiros socorros a você mesmo. Então, com certeza, o D de dado não é a resposta certa. Vamos avançar para ver qual é. Isso. Também não estava difícil não, né? Vamos considerar. Com certeza você que está aí olhando percebe que o assunto que envolve primeiros socorros não tem muita dificuldade. Questão número 3. Queimaduras de segundo grau são identificadas pelas seguintes características. Então, vamos olhar as características. Opção A. É característica de queimadura de segundo grau. Lesão superficiais, vermelhidão, inchaço, dor local suportável e sem bolhas. Olha, eu confesso que das literaturas que eu já vi nos CF6, eu já vi muita confusão sobre uma afirmação que está aí na opção A. Está falando que seria uma lesão superficial. Eu lembro de ter visto conteúdos que falam que queimaduras de primeiro e de segundo grau são queimaduras superficiais e a de terceiro grau profunda. Mas recentemente vi uma informação que dizia que as queimaduras de segundo grau também seriam queimaduras profundas.
Então, acho que varia um pouquinho de um autor em relação ao outro, tá bom? Então, aqui, vermelhidão, inchaço, dor local suportável e sem bolhas. Bom, chegamos à informação de ouro aqui. As queimaduras de segundo grau, elas são caracterizadas pela presença de bolhas. A opção A diz que sem bolhas. Sem bolhas não é queimadura de segundo grau. Então, não é a opção A. Opção B. Apresentam bolhas. Opa! Chegando lá, hein? Apresentam bolhas, pele avermelhada, dor e desprendimento das camadas da pele. Tudo para ser a afirmação B de bola, tá? C. Comprometimento de todas as camadas da pele, podem chegar aos ossos, pouca dor e a pele branca ou carbonizada. Olha, a opção C fez uma descrição da queimadura de terceiro grau. A queimadura de terceiro grau, ela queima todas as camadas da pele, podendo chegar até os ossos. Só que aqui ele diz pouca dor, e aí muita gente pensaria assim, mas como assim pouca dor se uma pessoa teve queimadura de terceiro grau? Pode queimar até os ossos. É porque os tecidos que estão mais na superfície, eles são tecidos mais inervados. Porém, tecidos mais profundos não são tão inervados, são mais irrigados. Por isso que cortes que rompem essas camadas superficiais da pele fazem sangramento. Então, os tecidos mais superficiais seriam tecidos muito inervados, pouco irrigados. E os tecidos mais profundos seriam pouco inervados e muito irrigados. Por isso que algumas literaturas afirmam queimaduras de terceiro grau pouca dor, porque a sensação de ardência não seria maior só porque a queimadura foi profunda. E a pele branca ou carbonizada são características de queimadura de terceiro grau. Só que a questão 3 quer falar sobre queimaduras de segundo grau. Então a opção C não é a resposta que a gente quer. D de dado. Lesões superficiais, pouca dor e pele carbonizada seriam características de queimadura de terceiro grau. Então, com certeza não é a D, nem é a C. Resposta certa, B de bola. Vamos conferir. Vamos para a questão de número 4. Questão 4. Muito bem. É importante fazer o quanto antes a sinalização do local do acidente para... É importante. Por que é importante sinalizar o local do acidente? A. É importante porque você vai forçar outros motoristas a ajudar? Não. Importância da utilização da sinalização em caso de acidente não é para que as outras pessoas sejam forçadas a ajudar. Opção B. Para evitar novos acidentes? Sim. Não só para isso, mas está correto. Evitar novos acidentes. A sinalização feita de forma correta e de forma estratégica, além de você evitar novos acidentes, você favorece a circulação dos veículos pelo local, o que ajuda as equipes de urgência a chegarem mais rápido no acidente. Então, procure fazer pesquisa sobre como sinalizar local em caso de urgência de forma eficiente, porque você não pode bloquear a via caso queira fazer uma sinalização, a menos que seja impossível, né? Mas você não pode bloquear a via, porque bloqueando o trânsito você acaba dificultando as equipes chegarem no local. Então, não é interessante fazer a sinalização de qualquer jeito. Além de você ter que adotar uma sinalização de imediato, você precisa fazer de forma estratégica, porque o objetivo aí é ter um resultado satisfatório. E qual é o resultado satisfatório? A vítima receber atendimento o mais rápido possível. Com certeza é a B de bola. Vamos para C. É importante fazer a sinalização para solicitar recursos posteriores? Não. A importância da sinalização com certeza é evitar novos acidentes.
E a opção D de dado diz que a importância de fazer a sinalização é porque com ela você interrompe o trânsito. Você não quer interromper trânsito, menino? Ô menino, você não quer interromper o trânsito. Isso. Vamos para 5. Em caso de mal súbito em via pública, o socorro mais indicado para ser acionado é o ou é a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiro, SAC, SAMU. Antes da gente observar as opções, vamos dar uma olhadinha aí. Eu já fiz essa questão em aula e não foi uma vez só, não. Uma pessoa falou assim, mas o que vem a ser mal súbito? Você nunca foi na rua, assim, no centro de uma cidade, muito movimentada, e de repente você viu uma pessoa passando mal, assim, na rua, sentada, ou até mesmo deitada? Nunca viu? Sempre é comum uma pessoa não se sentir muito bem, de repente começa a se sentir tonta, e aí ela pede ajuda para alguém, pede um pouco de água num bar, numa loja. Aí sempre as pessoas muito solidárias, bem intencionadas, tentam ajudar, pede para a pessoa sentar ou deitar. É muito comum, assim, às vezes, né, você vê isso. Aí tem sempre uma senhorinha ali abanando a pessoa, né? Parece que a pessoa está passando mal porque perdeu o vento. Aí tem sempre uma senhorinha abanando, achando que o vento vai, né? Tadinha, a pessoa está sem vento. Então ali a pessoa sempre tem uma senhora abanando. Você com certeza, se é que você não já passou por isso. Então é isso que é mal súbito. A pessoa repentinamente passou mal, não se sabe o motivo. E a pergunta quer saber qual seria o melhor socorro a ser acionado. A opção A diz que é a polícia rodoviária. A pessoa está precisando da polícia. Olha, vai lá atender a vítima. Seu polícia, policial rodoviário. Claro que não, né? Não é possível que você pensou na polícia. Corpo de bombeiros? Não seria uma resposta muito errada, não. Dependendo de onde for, não seria, não. Mas vamos ver. SAC. SAC não é. Sabe o que é SAC? SAC é a sigla de Serviço de Atendimento ao Cliente. Quando você tem aí uma empresa e ela presta algum serviço e é necessário aí ter uma comunicação com a ponta lá, que é o cliente, de repente você faz reclamações, sugestões, elogios, você faz através do SAC. Tem nada a ver SAC com o socorro para ser acionado. Com certeza, a resposta é a D de dado, SAMU. Toda cidade tem o SAMU. Com certeza essa é a resposta certa. Vamos conferir. Agora eu pergunto, você sabe para qual número ligar se você quisesse acionar o SAMU? É o 192. Isso aí. Eu tô te olhando daqui. Eu vi que você falou 2. E eu vi você também falando 193. Eu tô vendo você daqui também. Tá errado. O 193 é o corpo de bombeiro. É 192. Então quem disse 192 acertou. Questão de número 6. Em um acidente existem pessoas presas nas ferragens e inconscientes. Nesse caso você faz o quê? Opção A. Retira imediatamente as vítimas presas, puxando-as pelos braços. A opção diz que as pessoas estão presas nas ferragens. Que força é essa que você tem que você tirou a vítima puxando ela pelos braços? Está vendo a incoerência das informações? Retirar as vítimas imediatamente pelos braços, vítimas que estão presas nas ferragens, não vai ser possível. Até porque tem todo um procedimento para você fazer remoção de vítima. Não é assim puxando pelos braços, não. Opção B. Pedir ajuda das pessoas que passam pelo local a tentar retirar as vítimas com ferramentas improvisadas. C. Sinaliza o local, desligar o motor do veículo acidentado e chamar o corpo de bombeiros. Ó, uma boa afirmação, hein? E D de dado. Retirar as vítimas e colocá-las deitadas para facilitar a respiração. Como é que você vai retirar a vítima, menino? Está presa nas ferragens.
É de quem cria essas questões aqui. Sabe que uma questão dessa já apareceu na prova do Detran do Rio de Janeiro, né? Quem é que cria isso aqui, gente? Tá em dúvida qual é a resposta certa? Opção C, sinaliza o local. Desligar o motor. Por que desligar o motor? Quando você enfia a chave na ignição e você vira o primeiro estágio, você alimenta o sistema elétrico do veículo com energia. O segundo estágio, você dá partida no motor. Quando ocorre um acidente, a chave não desliga sozinha, não. A chave fica lá com o sistema elétrico acionado. Então, a chance de você ter um incêndio num acidente é muito grande. Então, essa opção C fala que desligar o motor, se for possível, né, ajudaria a controlar aí um possível incêndio. Com certeza, a resposta certa é a opção C. Mamãozinho, né? Questão 7. Um pedestre foi atropelado e desmaia. A pessoa que for socorrê-lo deve forçá-la a beber água? Não. Vítimas de acidente de trânsito não devem comer e beber nada. Deve ser mantida em jejum. Opção B. Colocar a vítima na posição lateral de segurança. A posição lateral de segurança ela pode ser utilizada quando a vítima tem convulsão, para ela não se sufocar com a saliva, né, com vômito possivelmente. Aí coloca a vítima na posição lateral de segurança. Aqui não está dizendo necessariamente que a vítima está em convulsão. Está dizendo que ela está desmaiada, né? Então tem que ficar esperto aqui com essa opção B. Já a opção C, retirá-la do local. Então, aconteceu um atropelamento, a primeira coisa que você vai fazer é retirar a vítima do local. Esse não é o procedimento padrão em casos de atropelamento sugerido pelos primeiros socorros, não. Essa aqui também não é, não. D de dado. Evite movimentar a vítima. Com certeza essa aqui. Evitar movimentar a vítima em caso de atropelamento. Pode ter tido uma lesão na coluna, pode ter sofrido um trauma grave na cabeça e uma movimentação inadequada, sem necessidade, poderia agravar essas lesões. A pessoa poderia desenvolver até uma paralisia por causa de uma movimentação desnecessária e inadequada. Resposta certa. D de dado. Essa aqui foi fácil. Questão 8. Vítima com ferida nos olhos. Devemos. Imagina uma vítima com ferimento nos olhos, um objeto pontiagudo cravado no olho da vítima. Um caco de vidro, um pedaço de madeira. Como é que você ajudaria essa vítima? Opção A. Evitar remover corpos estranhos. B. Manter a vítima deitada com a cabeça elevada. Não tem muita a ver. Já vou até destacar essa B de bola aqui. Muito a ver não. C. Deixar a vítima esfregar os olhos. D de dado. Proteger os olhos e não remover corpos estranhos. E aí? Evite remover corpos estranhos ou proteger os olhos e não remover corpos estranhos. Eu confesso que já vi gente marcando a A, mas vou marcar a D de dado. Sabe por quê? Porque quando disse aqui na opção A, evitar remover, ele sugere que você deve evitar, mas se for necessário, remover. Mas já a opção D de dado diz não remover. Objetos cravados no olho de uma vítima só devem ser retirados por um especialista. Então não tem essa de evitar, não. É não retire corpos estranhos. Geralmente se faz uma proteção no olho ferido para que nada encoste, nada venha influenciar naquela ferida. E também tampar o outro olho, porque o movimento natural do olho bom, né, pode agravar a situação do olho que está com o objeto.
Questão de número 9. Sobre o... Agora eu acho que as questões vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis, tá? Queria até avisar, depois desse, nessa semana ainda, eu acredito, eu já vou estar postando o segundo vídeo de primeiros socorros com exercício. Vocês vão observar que as questões começam a ficar um pouquinho mais salgadas. Essa aqui é só um ensaio. Isso aqui é só para você já começar assim, ficar empolgadinho, tá? Questão 9. Sobre o conceito de primeiros socorros, é incorreto afirmar que é. Estranha essa questão, né? É incorreto sobre o primeiro socorro, sobre o conceito de primeiros socorros, afirmar que é o atendimento imediato e temporário. B. O atendimento à pessoa ferida. C. A solicitação de imediato da presença da equipe médica competente. E D. Procedimento após a chegada do socorro especializado. Bom, é incorreto afirmar que o atendimento imediato e temporário seria parte do conceito de primeiro socorro? Vamos pensar, o que são os primeiros socorros? São os cuidados iniciais e imediatos que devem ser prestados a uma vítima até a chegada do socorro médico. Então, na opção A, ele afirma que o atendimento é imediato e temporário. Sim, é imediato porque é o primeiro socorro. E temporário porque logo depois um profissional habilitado vai assumir os cuidados da vítima. Isso é verdade. A opção A é verdadeira, mas a questão 9 que é a incorreta. Então não pode ser essa aqui. B de bola. O atendimento à pessoa ferida. Sim, pessoas que sofrem ferimentos recebem de imediato primeiros socorros. Então o atendimento à pessoa ferida é considerado primeiro socorro. É incorreto o que se afirma na B? Não, o que se afirma na B é correto. Então não é essa a resposta que eu tenho. C. É incorreto afirmar que, quanto ao conceito de primeiros socorros, a solicitação de imediato da presença da equipe médica competente, logo assim que você inicia o atendimento a uma vítima, você faz o acionamento, a solicitação da equipe médica. Então, a solicitação é feita de imediato. Então, isso são primeiros socorros. Depois que a equipe médica competente vai chegar. Essa afirmação é incorreta? Não, ela é correta. Eu quero a incorreta. Eu posso dizer que primeiros socorros são procedimentos feitos após a chegada do socorro especializado? Não. Eles são feitos antes da chegada. Essa afirmação é incorreta. Então, com certeza a resposta é D de dado. Deu uma engasgadinha, né? E vamos finalizar isso aqui. Questão 10. Dentre as condutas apresentadas, quais podemos afirmar ser de primeiros socorros? Bom, então existem várias condutas de primeiros socorros e a pergunta 10 quer saber qual das afirmações pertencem a esse grupo de condutas, vamos dizer assim. A. Movimentar a vítima para que ela fique confortável. Será que essa é uma conduta de primeiros socorros? Movimentar a vítima para que ela fique confortável? Acho que não. B. Não movimentar a vítima é conduta de primeiro socorro, sim. E não aplicar torniquete para estancar a hemorragia. O torniquete não é mais utilizado em procedimentos de primeiro socorro. Já foi utilizado um tempo atrás, mas hoje ele não consta mais como procedimento para estancar a hemorragia. Hoje, em primeiros socorros, o procedimento é compressão direta no local. Compressão no local da ferida. E não movimentar a vítima. Acho que a resposta certa é B de bola. Vou deixar ela aqui marcadinha. C. Podemos afirmar que retirar a roupa colada ao corpo de uma vítima queimada é procedimento de primeiro socorro? Que isso? Roupa colada, a pessoa quando se queima, dependendo daquelas roupinhas que a pessoa usa de nylon, aqueles fiozinhos fininhos, quando queima, isso me lembra até a minha infância.
eu queimava, pegava uma varinha, arrumava um saquinho de leite, ficava queimando aquilo, ficava gotejando, pegando fogo. Retirar, não, né? De jeito nenhum. D dado, chamar a polícia para executar a sinalização. Negativo. Você sinaliza o local e, se for necessário chamar a polícia, é feito depois. Não é chamar a polícia para sinalizar o local. É a B de bola mesmo. Aqui não tá tão difícil essa não. Isso aí. Muito bem, é isso aí. Fechamos mais um. Daqui a pouquinho chega mais um exercício de primeiro socorro. E eu vou selecionar algumas mais difíceis para vocês irem, né, pegando a manha, porque essa estava mamão com açúcar. Não esquece de deixar o gostei. Se não gostou do vídeo, também deixa o gostei. E compartilha com um amigo ou com um inimigo. Sacaneia ele. Gente, um abraço. Cuidem-se nessa pandemia, porque o bicho tá pegando.